Olá! E hoje é sexta-feira, dia de dica aqui na Pintura Decorativa, e hoje eu vim trazer para vocês uma dica super simples, mas muito importante. Quando se fala em pintura, pensa-se em tinta, pincéis, madeiras, tecidos, não é mesmo? Mas muitas vezes existem muitas técnicas que você consegue fazer com outros materiais, dando efeitos de pinturas lindíssimos, né? Então eu quero trazer para vocês hoje um efeito que nós podemos fazer com o papel de seda, tá? Que podem ser feitos, dependendo da quantidade do amassado, ele tem um efeito amadeirado, ele pode dar um efeito de couro também, né? Isso vai depender de como você vai amassar o papel e como você vai colocar. E é o que eu vou mostrar para você agora. Então, eu preciso do quê? Um pedaço de MDF. Nesse caso, eu tinha aqui uma plaquinha que eu passei um fundo, tá? Mas necessariamente, se você tiver uma plaquinha e não tiver passado fundo ainda, não precisa. Você pode colar direto no MDF cru. Eu vou aproveitar essa que já está com branco e o meu papel é branco. Ah, outra dica importante, você só vai colocar para fazer essa técnica papel de seda branco. Se você tiver um papel colorido, não coloque o colorido, escolha pelo branco. Até dá para fazer se você for pintar totalmente por cima. Mas, por exemplo, aqui, a cola, quando você coloca, nós vamos colar o papel na madeira. Quando você coloca o papel na madeira, o que acontece é que a cola mancha o seu papel. Então, se ele for colorido, ele vai ficar muito manchado. A não ser que a sua técnica é cobrir todo o papel, aí sim pode utilizar. Mas se aparecer alguns pedaços desse papel que nós vamos colocar agora, então escolham o branco. E você não precisa passar fundo embaixo, pode colar direto na madeira, certo? Então, olha só. Peguei aqui um pedaço de papel de seda maior, tinha justamente esse resto também, e eu peguei que ele é maior do que a minha peça. Geralmente, quando eu for cortar um papel de seda, eu devo cortá-lo maior. Por quê? Porque nós vamos amassar agora e ele vai encolher um pouco. Então, olha só o que nós vamos fazer. Esse papel, por incrível que pareça, veio dentro de uma caixa de sapato. Eu não jogo nada fora, eu guardo, porque eu posso utilizar fazendo técnicas. Então, agora que ele está todo amassado assim, nós vamos abrir e vamos colar esse papel. Aí que eu digo para vocês que dependendo do que você quer fazer, você pode ou deixar o papel assim, bem amassado, abrir o mínimo possível, só que daí olha como ele encolheu, né? Eu cortei um papel, ou eu tinha um papel aqui um pouquinho maior só, mas olha só como ele encolhe. Se eu for colar assim, todo enrugadinho, eu posso colar sem problemas, tá? Só que eu vou ter que cortar um papel ainda maior. Aqui eu fiz proposital para que vocês possam olhar. Então, olha só, aqui nesse momento eu teria, se eu fosse colar assim, para aproveitar todo esse enrugado e dar até um aspecto de pedra, eu posso fazer uma pintura de pedra, eu posso fazer dando uma esticada em um lado só e fazendo uma pintura de amadeirado, né? Então eu posso escolher. Então aqui, para que o meu papel se adapte no tamanho da minha placa, eu vou esticar um pouco mais, vou aproveitar menos e dar um efeito de couro amassadinho, olha. Prontinho. Dessa forma, eu vou ter então o meu papel totalmente colado na minha placa. Nesse momento, a cola vai fazer uma diferença tremenda. Aqui eu estarei utilizando a cola branca Atelier da Acrylex, que eu gosto muito, é uma cola de colagem rápida, né? Muito fácil de aplicar, ela tem esse bico aplicador que nos ajuda muito, né? E vou utilizar agora um pincel de cerdas duras para espalhar um pouco. Nossa, Silvana, mas você colocou tanta cola para colar um papel fino assim? A cola aqui, ela não tem somente o intuito de colar, ela tem uma outra função, de ajudar a amassar mais ainda o papel.
Então, olha só, se eu passar pouca cola, eu vou ter que passar a minha mão por cima do papel e esticar. Agora, se eu passar bastante cola, como eu tô fazendo aqui, quando eu colar o meu papel, eu vou poder somente apertar amassando e a própria umidade da cola vai acabar ainda me ajudando mais a enrugar o meu papel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Vamos colocar na água agora, venho aqui e vou colocar o meu papel. Não vou passar a mão, se eu passar a mão agora, eu vou esticar. Então, se eu quiser um papel mais esticado, eu vou passar a mão. Aí eu quero fazer um efeito couro bem suave, então você passa a mão por completo, que você vai ter um outro efeito. Agora eu quero aproveitar o enrugado e ainda por cima que a cola enrugue mais ainda o meu papel, que é o que acontece nesse momento. A cola enruga mais um pouco ainda o papel. Olha só, e eu vou somente apertar. Ok. E essas sobras, Silvana, o que fazemos com a sobra? Então, agora eu vou secar e depois de bem seco, eu vou mostrar para vocês o que nós podemos fazer aqui, certo? Então, vamos secar. Prontinho. Nesse momento, então, o meu papel já está colado, a cola já fez um efeito de estar enrugando o papel, trabalhando ele, mas agora com a pintura vocês vão verificar melhor, né? O que nós vamos fazer agora é tirar o excesso do papel, tá? Para isso, nós precisamos de uma lixa, e essa lixa pode ser uma 220, tá? Essa lixa vai então, ó, na beiradinha do papel e vai totalmente, tirar totalmente o papel. Olha lá, estão vendo? Uma coisa muito importante também que eu não coloquei antes e que eu preciso passar para vocês, é que na hora de passar a cola, você precisa passar a cola por todo o espaço. Porque senão o papel ele vai começar a soltar, e se ele começar a soltar, a técnica não fica bonita. Prontinho. Aqui então nós temos agora já o nosso papel todo trabalhado. Lembram que eu falei para vocês que nós não precisaríamos pintar a madeira? Porque colar o papel direto, nesse caso eu já tinha a madeira pintada, então eu aproveitei ela pintada mesmo. Mas necessariamente não precisa, porque nós vamos passar agora por cima do papel um produto que eu gosto muito. Nós vamos utilizar o betume branco da Acrylex. Ele é um material que vai te ajudar bastante no processo agora. Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandejinha. E vou passar o betume branco por cima de todo o papel. Qual é a função desse betume nesse momento, né? Do betume nesse momento. É quase como impermeabilizar o meu papel, né? Porque o betume, além de ele ser uma tinta translúcida, né? Ele acaba também me ajudando a impermeabilizar. Então, lembram que eu falei para vocês que se a madeira tivesse crua, você colaria o papel por cima e automaticamente ele já ficaria um pouco mais claro, um branco assim, né? Um branco suave. E aí, quando nós passássemos o betume branco por cima, ele ia ficar branco também. Então, ele muda totalmente. Talvez um branco mais suave, não um branco tão forte como o meu aqui, porque o fundo já era branco, mas ele ia mudar. E isso te ajuda também nas técnicas que você vai fazer, certo? Às vezes você vai fazer técnicas de amadeirados mais envelhecidos, de couro velho, né? E aí você já aproveita o próprio fundo para fazer um efeito.
Então aqui eu estou impermeabilizando um pouquinho, porque eu vou fazer um efeito de envelhecimento por cima dessa técnica, com o próprio betume. Vou escolher um betume aleatório, tá? Porque aqui é só uma demonstração, mas você pode fazer da cor que você quiser, tá? Se você tiver amassado pouco o seu papel e tiver feito como se fosse um couro, você pode fazer de qualquer cor. Existem couros vermelhos, né, avermelhados, marrons, azulados, né, que são tingidos. Então você pode pode colocar de qualquer tonalidade. E eu vou utilizar agora um betume chamado Gris de Paine. Ele é um betume azulado que eu gosto muito, da Acrylex. Olha só, betume Gris de Paine, tá? Eu vou colocar também um pouquinho na minha bandejinha. E vou trabalhar com o meu pincel agora. Agora sim, eu posso trabalhar com pincel menor, maior, pincel redondo, dependendo do efeito. Vamos fazer alguns testes aqui para você ver os efeitos diferentes, tá? Digamos que eu venha com pincel chato e trabalhe com a tinta, com o betume Gris de Paine bem aguado. Vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar então aqui. Olha só, eu posso passar o betume e deixar com que a água penetre nas partes mais profundas da minha peça aqui, olha só, e dar um efeito muito bonito, até para um fundo de um quadro, né? Olha só que lindo esse efeito que nós passamos com o betume aguado. Esse é um dos, eu posso vir aquarelando também, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você estica o seu papel tudo de um lado, ele pode até virar como se fosse um tronco de árvore, né? E você fazer detalhes. Olha que lindo que fica, olha. Tá vendo? Ele dá um efeito totalmente enrugado, totalmente envelhecido. Eu gosto muito desse efeito com papel de seda, tá? Outro efeito que pode ser dado aqui é na hora da pincelada com o pincel. Vou utilizar agora um pincel redondo e vou fazer um outro efeito aqui. Também com a tinta mais aguada, né? Só que não tanto quanto a anterior. Eu venho passando aqui, olha, formando um degradê de tonalidades. Olha só. Quando eu começo, ele vai ficar extremamente forte. Conforme eu venho trazendo a tinta para baixo, ele vai mudando a tonalidade e aparecendo mais os riscos, olha só. E vai dando um efeito envelhecido também, tá? Ó, e assim eu vou fazendo. Se eu quiser que essa tinta escorregue um pouco mais, eu vou molhar o meu pincel, só molhar, não lavar. Vou molhar o meu pincel e vou suavizar as bordas. É como se nós estivéssemos fazendo um aquarelado, olha. Agora eu vou suavizar ainda mais, molhando o meu pincel, tirando o excesso da água e terminando de suavizar o restante da peça. Então, este é um outro efeito que eu posso fazer em degradê para, né, fazer efeitos diferentes também. Pensa em uma tampa de uma caixa, num quadro, né? Você fazer esse efeito envelhecido. Você vai passando o pincel e a água até sumir a tinta, até sumir o risco, né? Que dá a impressão de que existe um risco ali separando as tonalidades. Olha só. E você vai trabalhando até ele sumir e ficar esse degradê todo. Então, olha só o que pode ser feito. Olha que efeito maravilhoso. Tá vendo? Né? Ele também dá um efeito muito bonito. E você pode criar muitas coisas. Misturar, inclusive. Deixa eu pegar um betume marrom aqui. Vamos pegar, de repente, um betume
marrom café ou um chocolate. Vamos pegar um betume mais claro, betume chocolate da Acrylex. E eu vou fazer agora como se fosse uma mistura de cores. Olha só, venho aqui com o betume e trabalho agora. Vou começar desse lado, depositando a tinta também e meio que misturando, mesclando, olha só, as tonalidades, brincando com as cores. Olha, vou invadir um pouco do azul, vou aproveitar que ele tá um pouco molhado ainda, ó, e trazer essa mistura pra cá. Olha que legal, a gente consegue ir trabalhando cores, invadindo, colocando outras tonalidades, né? E brincando com os betumes. Por que o betume não a tinta? O betume ele demora um pouco mais para secar. E com o betume você consegue espalhar melhor colocando água. Então, nessa técnica do papel, eu costumo utilizar mais os betumes do que a tinta. Quando eu não tenho um betume na cor que eu preciso, eu diluo a tinta com gel matizador, que também é um produto muito interessante da Acrylex. Olha só que lindo, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, quando eu não tenho um betume na cor, digamos que eu queira fazer um betume, uma peça, uma técnica com uma cor que não tenha em betume. Eu diluo o gel matizador num pouquinho da tinta, deixo ela um pouquinho mais aguada. O gel matizador ele vai retardar um pouquinho a secagem da tua tinta e aí você consegue fazer esses efeitos sem problema algum. Mas olha que lindo aqui, você tem vários efeitos em uma única técnica, que foi a colagem do papel de seda, certo? E aí você pode fazer a sua criatividade voar e você inventar milhares de coisas novas, ok? Obrigado por ter nos acompanhado, espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima sexta-feira com uma nova dica. Tchau, gente, um beijo!